que Eu ia tem perguntar se tem algum programa especial, não só esses comuns que a gente usa como Skype, MSN, enfim. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente só tem esses, né, que a gente conhece, por Esses exemplo, que já Skype. existem, né? Claro que são programas seguros, mas algumas empresas já estão vendo que tem, digamos, tem falhas, né? Uhum. E, claro, todo programa sempre vai ter falhas, mas que existem meios de tu conseguir melhorar ainda mais, né? Então, de garantir ainda mais o sigilo. E aí, mas quando a gente vai atender alguém online, a gente já deixa bem claro que a gente vai fazer de tudo para garantir o sigilo daquele atendimento. Mas que como é um trabalho na rede, né, que está envolvendo internet, está envolvendo site, está envolvendo computadores, sempre vai haver o risco de esse sigilo ser quebrado, né? Eu não conheço até hoje nenhum caso que isso realmente tenha Uhum. acontecido, né? Essa informação na internet ter vazado, assim, de alguém que atendia online. Mas é importante que o cliente, quando vá, né, ter esse serviço, ele saiba que existe esse risco, né? Que é Então, diferente de um consultório, né? Por exemplo, que se existe uma relação só verbal, por exemplo, não tem risco daquilo sair dali, né? sim. Na internet vai estar tudo registrado de alguma forma, né? Os programas que a gente usa registram isso, né? Sempre tem algum tipo de registro. Então existe esse risco. Então, que eu achava que tinha dentro do próprio site do profissional algum tipo de chat, alguma coisa assim. Mas então não, tu se sai para um Skype, para um MSN para fazer o atendimento. Não, tem também, né? Tem sites que integram, assim, por exemplo, chat. É que chat é simples de fazer, então, pelo menos, a maioria dos sites tem um chat Entendi. próprio, digamos assim, né? Mas programas de áudio não existem, programas independentes, por exemplo, que nem o Skype, entendeu? Sim. É muito Acho que o difícil. Skype ele é muito bom Não, o Skype nessa área, assim, quando tu precisa do vídeo e da voz e de tudo. Acho que ele é o ele, melhor que tem, né? ele tem bastante recursos, né? Uhum. E, mas, por exemplo, justamente um programa que nem o Skype não tem como tu desenvolver assim, tu pra ti mesmo, colocar um no teu site, por exemplo, né? Então, se tu Sim. quiser ter, né, fazer No caso, atendimento por adiciona áudio lá e o... vídeo, aí tem que ser por Skype, né? Uhum. O chat é mais tranquilo, o e-mail também é tranquilo, né? Realmente só áudio com videoconferência, no caso, que fica um pouco mais complicado, que tem que ser o Skype mesmo. Sim, eu faço esses tipos de pergunta porque a maioria dos nossos ouvintes, ele tá mais do lado de quem pode vir a buscar um tratamento, alguma coisa assim, do que do próprio psicólogo, né? E quais são, assim, na tua opinião, as vantagens de se buscar esse tipo de atendimento, assim, para quem tá ouvindo a gente, para quem tem muita gente que não conhece, tem muita gente que já conhece e queria e já pensou em então começar esse tipo de atendimento. Quais são as vantagens, assim, que tu Sim. acredita? Mas, bom, as vantagens, primeiramente uma questão de acesso, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem, digamos, ainda assim um certo receio de ir no psicólogo, assim, pela questão do estigma social, assim, de achar que é louco e tal. Porque às vezes é difícil, né? Tu conseguir. Vou num psicólogo, vou ligar, vou encarar, o que eu vou dizer, como é que vai ser, né? Exatamente. E a gente percebe que na internet isso é um pouco mais tranquilo, assim, o pessoal busca mais, digamos assim. Tem casos, assim, que dificilmente teriam ido, né, no atendimento presencial. Uhum. E que através da internet, eu já ouvi depoimentos de que começaram, por exemplo, pela internet, no atendimento pela internet como psicólogo, e depois acabaram indo para o atendimento presencial, né? Porque também o pessoal não sabe muito bem como é que é, às vezes, né? Como é que é ir num psicólogo e tal, né? Então, Acho que vai ficar sendo indagado, vai ficar sendo colocado contra a parede, ou que não vai ter Isso. coragem de dizer certas coisas. Exatamente. E aí, então, o atendimento online ele apresenta essa vantagem de, digamos, ser uma via de acesso mais fácil, assim, mais tranquilo para a pessoa buscar, para ela ver como é que é, para ver se ela realmente precisa, né? E se ela precisar também, ela vai ter um profissional para indicar ela, digamos, se ela precisar de um atendimento presencial, né? Ela vai ter um profissional qualificado para indicar ela a um atendimento presencial. Uhum. Então, digamos, ela vai ter uma orientação, né? Vai ter uma indicação. Existem então as vantagens aí de tempo e espaço, de tempo que eu já falei, né, que Uhum. pode ser atendido a qualquer hora, dependendo do profissional que te atende. E de espaço, então, né, que digamos, tem a facilidade, né, que a gente tem que cuidar para não cair num comodismo, assim, mas existe uma facilidade de tu poder ser atendido em casa, né, tu não precisa sair de casa, digamos assim. Sim. Isso, claro, tem a questão, por exemplo, de muitas vezes, dependendo de onde tu mora, assim, tu não realmente não ter outra possibilidade de ter acesso a um profissional, né, qualificado. Muito no interior, ou muito É, afastado, né? Exatamente, pessoas que moram muito afastadas. E aí isso te possibilita, né, que tu tenha acesso a um profissional que está qualificado a te atender, né? E também profissionais especialistas em áreas determinadas, por exemplo, né, a gente tem profissionais especializados em transtornos específicos, né, por exemplo, fobia social, então tu pode já ir atrás diretamente de um profissional especializado nesse tipo de problema, né? É, Mas eu acho que é mais uma questão de início também, né? Não sei, de repente tu
tu tá com um problema específico, assim, e tu não sabe se tu vai precisar fazer um atendimento longo, ou alguma coisa, ou como é que eu posso dizer? Se algumas orientações já iam te ajudar a passar por aquilo, a resolver de uma forma tranquila. Tem isso também, né? Sim. De a pessoa, às vezes, ter que sim ir seguir um tratamento, fazer uma coisa mais profunda, né? Tipo, se deparar com essas coisas. E às vezes são só dificuldades pontuais, né? Sim, perfeito. Tem vários casos também que a pessoa realmente vai, né? Ela tem, sei lá, 1 ou 2 atendimentos e ela vê que realmente ela não precisaria de uma terapia, né? Ou de um aconselhamento mais extenso. E muitas vezes só precisa de informação, né? Sim. Então tem essa questão também, os profissionais que trabalham com atendimento online, eles trabalham muito nesse sentido de informar também, né? Muitas pessoas procuram simplesmente querendo saber, tirar dúvidas, por exemplo, sobre sexualidade, né? Esse também é Acho que com adolescente isso deve ser bem comum, né? acho que sim. Então sempre vão, né, tirar dúvidas, assim, muitas vezes o fato de a pessoa, de um profissional que conhece sobre aquele tema te responder isso já te ajuda, né? Sim. Então muitas vezes tu realmente não precisa de um aconselhamento, de uma terapia. Então isso também é um mito, às vezes a pessoa acha que vai no psicólogo e vai ter que ficar para sempre, assim, né? E muitas vezes não é necessário, né? Sim. Então o profissional vai saber te indicar isso. Porque daqui a pouco as pessoas também passam por fases mais difíceis, mais complicadas, e ter uma ajuda, um aconselhamento, um olhar de fora, pode fazer com que ela passe por aquilo de uma forma bem mais tranquila, né? Sim, com certeza. E aí esses profissionais que estão trabalhando com isso, eles, digamos, eles já estão preparados, já estão acostumados com esse tipo de situação, né? Da pessoa que, por exemplo, só quer informação, né? E aí eles estão aptos a indicar e orientar a pessoa nesse sentido. Inclusive, antigamente era ainda mais informativo, assim, agora, digamos, a questão do aconselhamento está se consolidando um pouco mais, né, de orientação psicológica mesmo, assim. Mas anteriormente era muito mais informativo até do que aconselhamento, né, a prática que se tinha nessa área. Porque os estudos estão se desenvolvendo, né? Isso Eu acho importante a gente ressaltar que são profissionais qualificados, que estudam, que desenvolvem teorias, que estão pesquisando, que está sendo estudado dentro das universidades. Não é simplesmente tu chegar num chat e ficar conversando com a pessoa, né? Sim, bem lembrado. E por isso que eu falava, assim, aqui no Brasil a gente ainda está bem no início, está bem incipiente essa área dos atendimentos online. Por isso que a terapia não está liberada ainda como prática do profissional para cobrar, né, para exercer profissionalmente. Porque ainda não tem pesquisas suficientes aqui no Brasil sobre isso, né, então por isso que o Conselho ainda não liberou. Mas, então, como tu comentou, né, ali na URGS, por exemplo, a gente está desenvolvendo 2 pesquisas, né, uma é a minha, que é... A gente está adaptando um protocolo de terapia para transtorno obsessivo compulsivo, né, para ser utilizado online. E tem também a doutora Ana Maria Adélia, que está fazendo uma pesquisa sobre relação terapêutica nos atendimentos online. No momento que eu sei que estão acontecendo no Brasil, são só essas duas. Essas assim, duas. né? Mas... grandão ele. Pra propaganda. Sim, claro. Mas é válido ressaltar, então, que a nível internacional já tem muita coisa acontecendo, né? Desde da década de 90 já tem estudos sendo feitos, então, como eu falei, já tem várias pesquisas feitas mostrando que a terapia online funciona, né? Que o atendimento online funciona para uma diversidade de transtornos e situações, né? São pesquisas bem feitas, profissionais, né? Bem conceituados, universidades grandes e tal. Então... Realmente a gente está aqui no Brasil engatinhando ainda, mas a gente tem essa referência de estudos internacionais, né? Então a gente está realmente trabalhando para conseguir mostrar aqui no Brasil que funciona, né? Mas é claro, funciona com algumas limitações, isso também é reconhecido, né? Sim. E aí, por exemplo, a gente tem a questão do sigilo, que eu falei, essa é uma limitação que sempre vai existir, né? Tem a questão técnica, de que sempre pode acontecer do computador dar algum problema quando está sendo atendido ali, né? Pode cair a conexão, pode, sei lá, faltar luz, enfim. Sim, muitas coisas podem... Muitas coisas podem acontecer, né? Então, são diversas limitações que se tem. Mas, já se sabe, então, que funciona, né? Acho que uma coisa importante de frisar bem, né? De que os estudos já mostram que é efetivo. Funciona, de que é sério, de que são profissionais qualificados. E que não é uma coisa fria, assim, também, como se acreditava algum tempo atrás, né? Que seria uma relação distante, assim, né? Os profissionais que eu converso e alguns clientes que eu conversei já também, da pesquisa que eu realizei, relataram que se sentiram acolhidos, assim, que sentiram que a pessoa estava ali do lado delas, né? E não o contrário, que senti que era uma pessoa distante, senti que era uma relação fria, isso
Isso, claro, depende muito do profissional, né? Mas os relatos que se tem até então não mostram isso, assim, de que seria uma relação distante ou fria, né? Pelo contrário. Eu acho que quem é mais acostumado a se relacionar pela internet percebe isso também. Muita gente tem amigos na internet, ou conheceu namorados, enfim, na internet, que sabe que na internet também se consegue uma relação, assim, próxima, né? Eu acho que acontece muito com jovens, assim, de ter amigos de todos os lugares, que conversam todos os dias. E é bom pensar um pouquinho assim também, né? Que dá pra construir uma relação com a pessoa também pela internet, né? Acho que talvez para algumas pessoas um pouco mais velhas é um pouco estranho, isso pode soar um pouco estranho, mas para quem é mais jovem, assim, para quem está acompanhando mais esse processo da internet, esse desenvolvimento todo, essa invasão pela nossa vida, acho que percebe, que entende isso de forma bem clara, assim, né? Sim, perfeito, muito bem colocado, assim, porque as pesquisas mostram que o público mais interessado, que mais procura, né, atendimentos online, é o público entre 16 e 25 anos, mais ou menos, assim, né. E isso é interessante a gente pensar, porque a gente que trabalhou com clínica já, né, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de trazer o público mais jovem para a clínica, né, que tem uma necessidade, mas que muitas vezes não chegam, né. Então a internet é uma ferramenta boa nesse Geralmente sentido eles também. têm que ser encaminhados por algum meio, assim, ou pela escola, ou por outros médicos, ou pelos pais, mas eles mesmos não vêm atrás, Isso, né? e quando vem, às vezes sem interesse no Sim. início, assim, claro que depois se estabelece, né, mas no início sem interesse. Já o atendimento pela internet é o contrário, assim, a gente tem sites, por exemplo, tem um site na Austrália, que é voltado para educação em saúde, assim, né, e aí eles têm um registro lá de pessoas que usam o site, né, e das idades, assim, e o maior público é de 16 a 18 anos que utiliza esse site, que vai buscar informações sobre saúde, principalmente sobre saúde mental, né. Então, digamos, também uma via de acesso a esse público mais jovem, que anteriormente não se tinha, assim, né? Que agora a gente percebe que existe esse potencial, né? E tem pessoas já trabalhando nesse sentido, assim, de como utilizar isso, né, para esse público mais jovem, porque é uma ferramenta muito interessante, né? Para eles, porque se interessam, né? E para a gente como um meio de acesso a eles. E para quem está escutando em casa que ficou com vontade de buscar esse tipo de atendimento, assim, como é que a pessoa pode fazer? Então, vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, vocês podem colocar no Google, Conselho Federal de Psicologia, e lá dentro vocês procurem pelos sites cadastrados no Conselho Federal. Então, vai ter uma lista de sites lá, né? Sim. Que vocês podem acessar. Daí é bastante grande a lista já, né? Tem vários sites realizando o atendimento. Aí também lá tem a data do site e tem se ele está, digamos, regularizado no momento, se ele está apto a oferecer o atendimento. Porque de tempos em tempos se faz uma avaliação? Isso, tem que ser renovado, né? Ah, esse sim. cadastro que se faz do site no Conselho tem que ser renovado. Antes era de ano em ano, agora se não me engano está de 3 em 3 anos. Ah, sim. Mas é importante ver lá na lista se ele está, né? Se ele está atualizado e tal. E aí lá já tem o link do próprio site, né? Então vocês podem entrar. Então entra no site do Conselho Federal Isso. de Psicologia e vê lá a listinha dos links dos sites que estão aptos a fazer esse tipo de atendimento. Isso, exatamente. Eu não sei o link de cabeça, assim, senão eu passaria. Não, também não sei. Mas coloca lá no Google que é super fácil de encontrar. Exatamente. E deixa pra nós o teu contato, então. Tá. Então vou deixar o e-mail. Uhum. peregrino.siegmund@gmail.com. Aí vocês podem mandar e-mail se tiver alguma dúvida, né? Ou então também se não acharem o link do site lá do conselho podem mandar. E eu tô também, eu já submeti ao conselho também o meu próprio site, né, para atendimento. E ainda tô aguardando liberação, mas assim que sair também eu posso passar. Então se alguém tiver interesse pode mandar e-mail que quando sair, né, quando for permitido o site eu entro em contato daí. Podem me seguir no Twitter também, se quiser, Gerson Siegmund. Isso? É isso. Então tá, Gerson, muito obrigada por vir hoje de tarde conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Parabéns pela tua pesquisa. É uma pesquisa muito bacana. É só 2 no Brasil. Uhul. Obrigada por aceitar o nosso convite, então. Até a próxima. Ouvintes, então, até semana que vem, no próximo Cotidiano em Pauta. Tchau, tchau.